Fala, galera. E aproveitando o momento em que a palavra genocídio, genocida, está em moda, eu vou comentar um livro do Jacques Semmelin, que é Purificar e Destruir. Os usos que o poder e a política faz dos massacres, dos extermínios. Esse é um livro de fôlego, um livro extremamente importante para os estudos do comportamento humano. O autor francês fez uma densa pesquisa sobre alguns massacres sintomáticos da história recente da civilização, que vai desde a questão dos judeus, curdos, tutsis, croatas, né, a questão na Armênia, toda essa situação em que muitas pessoas foram assassinadas. O autor faz uma abordagem levantando questionamentos sobre os motivos, sobre os objetivos, sobre as estratégias e como se chega à solução de ter que matar o outro. Não é nem a solução, é a determinação de ter que matar o outro e matar em massa. Então veja bem, a história da civilização humana é repleta de situações em que a condição mais horrenda da essência humana vem à tona e pratica uma matança em massa sem a menor piedade, sem a menor misericórdia, com a intenção de exterminar, de aniquilar, de acabar com uma raça, com uma sociedade, com um povo. Nós temos a infelicidade de constatar na pesquisa do Jacques Semmelin que o poder está por trás disso. Sempre o poder, sempre as questões políticas de uma determinada elite, de uma determinada condição tradicional, essa estrutura sempre está por trás de todos esses grandes massacres. Não só a questão política, mas uma situação que brota da essência do ser humano. A política é um meio, mas a vontade, a condição de exterminar é essencialmente humana, por incrível que pareça. Então, o autor, ele em sua vasta pesquisa, muito documentada, muito bem estruturada, muito bem feita, com a colaboração de vários autores, né? Ele, inclusive, utiliza em sua pesquisa conhecimentos de outras áreas, sociologia, antropologia, psicologia, psiquiatria. Ele apresenta uma verdade que é constrangedora, mas ela é inabalável. Isso faz parte do ser humano. Ou seja, em outras palavras, nós não somos civilizados. A condição da civilidade ainda é uma utopia. É muito fácil você confundir evolução tecnológica, evolução material com civilidade. Aparentemente, nós temos uma economia extremamente desenvolvida, a concepção do mecanismo de mercados é realmente sofisticada, é complexa, dá a entender que é evoluída. Nós temos uma condição de aquisição de bens que nos trazem conforto, que nos trazem mobilidade, em até determinados momentos nos trazem segurança, mas isso é só uma aparência. O paradoxo contemporâneo é justamente esse. Nós somos extremamente selvagens com uma roupagem high-tech.
uma roupagem extremamente desenvolvida materialmente. Em espírito, nós continuamos ou até mesmo nos aprimoramos na condição mais vil do ser humano. E olha que o Jacques Semmelin pegou da Segunda Guerra para cá, né? Então, todos os exemplos que ele estudou dizem respeito aos últimos tempos. Historicamente, nós temos distribuído ao longo de todas as civilizações essa condição também do ser humano ter a capacidade de odiar o outro a ponto de querer aniquilá-lo. Mas não é um aniquilamento do sujeito, do elemento, do eu, do ente. É o aniquilamento da família, da raiz genealógica. É a tentativa de simplesmente pulverizar um povo, uma raça, uma cultura, uma civilização. Então, nós temos aí um estudo extremamente revelador de como nós somos irreparavelmente impuros. Então, como o título do livro diz, purificar e destruir, essa purificação é justamente a ironia da nossa essência humana. Sempre usa-se o axioma de purificar uma raça, ou seja, tirar o detrito, tirar aquilo que é nocivo, para que a raça possa continuar limpa, para que ela possa continuar a sua caminhada livre. É justamente o contrário. É a porção mais putrefa do ser humano que usa o argumento da purificação. Geralmente, nós vemos que na pesquisa do Jacques Semmelin existe uma dose de religiosidade também por trás disso. Existe uma crença, existe uma sociologia da religião por trás disso. Então, geralmente, aqueles que põem debaixo do braço o livro sagrado e mata em nome dele, em 100% esse é o agente da destruição. Em 100% ele é justamente aquilo contrário do que ele prega. Geralmente quem usa o nome de Deus, usa o nome da fé para purificar, ele é geralmente o que destrói, o que extermina. Então presta atenção que é cabível nós entendermos os mecanismos de massacres distribuídos no mundo com o que nós estamos passando hoje na pandemia. Os mecanismos são os mesmos. A única diferença é a condição da matança, pois a arma aqui é ideológica. E, aliás, em todos os momentos dos extermínios da história da humanidade, existe uma ideologia por trás de supremacia, de superioridade, de pureza e, principalmente, de crença, de divindade, de imantação, de sagrado. Está entendendo como é que funciona? É justamente o discurso da contrariedade. Eu digo que creio para poder matar. Eu digo que sou divino para poder exterminar. Então, quando o ser humano ele está imbuído dessas características horrendas, torpes, de exterminar o próximo por ódio, por ojeriza, eu estou na condição essencialmente humana. Então, o Jacques Semmelin, ao longo do seu livro, ele chega à proeza de nos mostrar que o que nós estamos testemunhando ao longo da história, em termos de genocídio e de massacres, não é exterior à essência do ser humano, não é uma parte, não é um excesso, né? Aliás, não é
uma exceção, mas sim uma parte essencial. Então, nós somos formados a partir de, que é essa condição que o ser humano tem em ter que mandar, em ter que estar no topo, em criar uma estrutura que estabeleça uma hierarquia de mando, de posse. Né? Então, eu vou mostrar a capa desse livro para que você não esqueça e para que você possa ler. Né? Tenho dito que o axioma da pós-modernidade de que o conhecimento é o que nós temos de mais rico hoje, nunca esteve tão atual, nunca esteve de forma tão importante. Esse é o livro do Jacques Semlin. Purificar e destruir. Simplesmente imperdível. Nós temos aqui uma chance imensa de entendermos do que é feito o ser humano. E lembre-se, ler nunca é um grande negócio. Ler sempre será um grande ato de evolução de civilidade. E um livro tão denso como esse me faz lembrar uma situação melancólica, triste, que ocorre nas redes sociais hoje em dia. De qualquer leitura mais densa ser taxada pejorativamente como textão. Quem acha que um texto é textão é exatamente porque ele está do outro lado da civilidade. Aproveite a leitura. Até mais.